A gente sabe que você quer mais do que reconhecimento profissional. Você quer saber que está fazendo um bom trabalho, quer ter sucesso sem sofrer no seu raciocínio e na elaboração do seu laudo, quer ter companheiros de jornada e de aprendizagem na neuropsicologia e quer proporcionar uma boa vida para sua família sem perder fins de semana ou bons momentos com ela. A nossa experiência nos mostrou que para isso basta seguir uma lógica de pensamento e identificar as suas lacunas de conhecimento. Não é preciso ter anos e anos de profissão para fazer um excelente trabalho. É preciso saber como pensar e como fazer. E nós vamos te ensinar isso através do método PCN, Pense como Neuropsicólogo. Esse método vai organizar e transformar a sua jornada. Eu vou agora compartilhar a tela para mostrar para vocês exatamente os 8 passos do método PCN. Como surgiu o método PCN? Então, com esses 20 anos de experiência, com a nossa experiência em ministrar aula, de muitos atendimentos semanais, experiência em supervisão com um colega, a gente foi percebendo que existe uma lógica do começo ao fim do processo de avaliação e que muitas vezes a nossa dificuldade no laudo, na escrita do laudo, não é no laudo em si. Na verdade, o que a gente percebe é que a dificuldade do profissional se dá em uma dessas etapas, uma ou mais dessas 8 etapas. Então, a primeira etapa, a gente denomina que é a etapa da demanda. A gente vai ensinar vocês a compreender a demanda de forma com que ela consiga nortear todo o processo de avaliação. Então, vocês precisam aprender, que é o que a gente vai ensinar, a transformar a demanda em perguntas. É lógico que a gente vai fazer também, vai usar algumas técnicas de rastreio para ver se tem alguma outra coisa que a gente precisa investigar e que não tenha sido necessariamente, não tenha vindo necessariamente na demanda. Eu preciso saber o que perguntar, como perguntar e quando perguntar, até para que a próxima etapa seja possível, que é justamente transformar essas informações que são trazidas na anamnese em hipóteses de funcionamento através de modelos cognitivos. Com base nessas hipóteses que a gente criou, agora sim a gente está apto a determinar como eu vou observar, o que eu preciso observar e como eu vou observar, e o que eu preciso testar e como eu vou testar, e qual é o melhor instrumento para eu testar, levando em consideração características psicométricas do instrumento, as características do próprio paciente, para eu encontrar testes que tenham amostras compatíveis, para que eu faça comparações ali justas. Então, nem todo paciente adulto, talvez eu determine, vai usar o mesmo instrumento para avaliar uma determinada função. Vai depender também das características da amostra do instrumento e as características do meu paciente. Que observar, a gente sabe. Então, a gente cria as hipóteses, eu tenho que observar tal e tal comportamento. Mas a gente pode determinar formas para a gente saber como observar. Então, eu não preciso observar só de maneira passiva. Eu posso observar criando comportamentos ou algumas estratégias que vão me ajudar a observar. E daí a gente vai para a próxima etapa, que é a etapa de interpretação quali e quantitativa. Quando eu falo de interpretação qualitativa, eu estou falando da observação do tipo de erro. Lembrando que essa interpretação, então, não é só quantitativa, né? Não é só olhar se aquele resultado está dentro ou abaixo da média, fazer uma análise acerca da forma como ele fez, não só o que ele fez, né? E o que a gente vai ensinar para vocês é fazer essa comparação nomotética e ideográfica. A próxima etapa é integrar tudo isso. O que a gente vê nos laudos é descrição de teste, conclusão baseada em resultado de teste. Eles sabem que a clínica é soberana, mas eles não sabem como colocar isso em prática. E é isso que a gente vai ensinar, como integrar esses dados e como determinar que a próxima etapa, o que é consistente. Fica muito mais fácil da gente determinar de fato qual é o funcionamento cognitivo e comportamental do meu paciente. E não só concluir que ele tem TDAH, que ele tem TEA, que ele tem um transtorno de aprendizagem. Nosso papel é muito maior do que esse. A gente precisa entender como esse paciente funciona, até para que a gente faça encaminhamentos, para que a gente faça um planejamento de intervenção individualizado. Ou seja, o que esse indivíduo, que pode ter um TDAH igual o outro indivíduo, os dois podem ter TDAH, 2 pacientes, só que eles têm forças e fraquezas cognitivas diferentes. Eles têm níveis intelectuais, funcionamento cognitivo global diferente, mesmo que eles tenham ali características parecidas que fazem com que ambos preencham
encaixam critérios para TDAH, mas eles viveram experiências diferentes, eles têm traços de personalidade diferentes, eles estão em ambientes diferentes, com demandas diferentes. Então a gente precisa entender o funcionamento, porque se a gente entende o funcionamento, além de eu conseguir responder uma eventual pergunta sobre se ele tem ou não determinado diagnóstico, eu consigo dizer o que ele precisa e eu consigo mostrar para o profissional que solicitou a avaliação como ele está funcionando, para que esse profissional utilize o nosso laudo de maneira útil, para que o nosso laudo seja de fato útil para esse outro profissional, para que ele consiga tirar esses dados e de fato usar em benefício do paciente, tá? No Clube ClinCog, ele é uma assinatura onde a gente vai, através do método PCN, estar junto com vocês. Então a gente entende que para ter um raciocínio neuropsicológico, a gente precisa desses 8 passos. E a gente entende que a lacuna está em algum lugar, o que torna tão difícil fazer um laudo, que tão desafiador dar uma devolutiva, ou é porque tem uma falha em uma dessas 8 etapas. Então, nosso papel dentro do Clube ClinCog é um ambiente seguro para compartilhar as suas angústias e onde a gente está preparado para suprir essas lacunas de conhecimento. Então, a gente tem algumas coisas bem importantes que funcionam dentro do Clube ClinCog. O primeiro é uma aula magna do método PCN. Então, isso que eu falei para vocês de maneira muito reduzida, a gente vai entrar em detalhes, a gente vai ter um treinamento gravado sobre esse método PCN e como usar esse método. Então, através de casos, a gente vai mostrar a condução do caso seguindo esses 8 passos. E nesse momento, vocês vão começar a perceber aonde está a falha de conhecimento de vocês. E é aí que a gente vai suprir isso de alguma maneira. Então, a gente vai ter aulas semanais, alternando em 4 temas distintos. Então, a gente vai ter a aula Testando a Terça, que vai ser sempre voltada para instrumento. Uma aplicação desafiadora de um instrumento. Do módulo Laudando o Clube, a gente vai falar laudo. Como que eu posso escrever um laudo de maneira objetiva? Quais são os vários modelos que eu tenho de laudo? E qual laudo, qual modelo é mais apropriado para o meu jeito de escrever? E também a análise de laudo enviado pelos assinantes. A gente vai ter o módulo Diagnosticando, que é quando a gente vai trazer transtornos, condições, doenças e o perfil de desempenho nessas condições, doenças. A gente vai trazer sempre esses assuntos dentro do módulo Diagnosticando. Lembra aquela etapa que é fundamental, que é transformar a anamnese em modelo cognitivo? A gente sempre vai retomar esses modelos cognitivos e fazer com que vocês se apropriem desses modelos no tema clincognição. Então, além dessas aulas semanais, a gente vai ter a sessão científica, que vai ser uma aula frequente, que a gente vai dar sempre, vai trazer um artigo científico. Nesses módulos de sessão científica, eu vou trazer esses artigos recentes, ou não tão recentes, mas que são fundamentais para a nossa prática. A gente vai ter os casos em neuropsi, que vão ser as supervisões públicas, onde a gente vai colocar tudo isso em prática, através dos casos de vocês, da análise dos casos de vocês. E a gente vai ter, obviamente, o plantão do clube. A gente vai estar ali, vários momentos que a gente vai estar totalmente disponível para tirar as dúvidas de vocês que possam surgir, seja de alguma aula semanal, seja do próprio modelo PCN, seja de uma discussão de um artigo científico que surgiu alguma dúvida. Lembrando que todas essas aulas, elas sempre vão ser gravadas e vocês vão encontrar elas, mesmo que você entre daqui um mês, você vai receber todas as aulas que já aconteceram e vai poder participar de todas as aulas ao vivo. Junte-se ao Clube ClinCog.